Nossa história começa em um mundo que era dominado por criaturas místicas e imponentes, dragões. As criaturas aladas e majestosas eram as mais poderosas e as maiores de todas. Cada uma tão bela e única quanto a outra. E com sua postura exuberante, também eram os mais temidos de todos os seres, os povos os reverenciavam como se eles fossem deuses. Até mesmo ofereciam recém-nascidos como sacrifícios, por adorarem tanto eles como divindades, e colocarem sua fé em criaturas que cuspiam fogo ardente. Os poderosos dragões cortavam os céus e vinham para receber o seu prêmio e adoração. Sabe-se lá onde um garotinho de beleza extenuante grita e levanta um cachecol que dizia ter acabado seu cabelo louro, era penteado em um detalhe que lembravam os chifres de um dragão. Abraçando o cachecol de lã, ele desfruta de sua maciez e diz que era algo fofinho. Ainda alegre, ela diz que seus pais iam ficar felizes com toda a certeza. Porém, alguém grita por Nornir, e a garotinha então tem um susto, largando o cachecol, parece que esse era seu nome. 2 dragões a chamam pelo nome, como se eles fossem família ou próximos, dizendo que estavam de saída o garotinho, então sai correndo por um túnel azul em direção às vozes. Ofegante, ele vinha correndo, já pedindo desculpas por ter feito eles esperarem. Demonstrando claramente expectativa, ele pergunta se eles treinariam naquele dia mesmo antes de chegar lá. Realmente pareciam serem os pais de Nornir. Saindo fora do túnel da montanha congelada, 2 dragões exuberantes o esperavam. Ele chama de pai, sendo ele Volg, o dragão negro. E abaixo dele, um dragão tão branco como a neve e com a beleza das estrelas, a qual ela chama de mãe, o dragão sagrado Orriera. Os seus pais dragões então sorriem para ela com graça e carinho, dizendo com toda certeza eles iriam treinar. Com o garotinho entre seus dentes, eles levantam voo. Nornir explica que eles eram 2 dos maiores dragões de sua espécie, e ela era uma oferenda de sacrifício. Enquanto eles sobrevoavam os picos gélidos brilhantes como cristais, Volg pergunta quantos anos faziam, desde que ela tinha vindo àquela ilha. Contando nos dedos com bastante atenção, a moleque diz que faziam exatos 12 anos. Volg apenas faz som reverberando, e então, o dragão diz que já estava na hora. Sem nem pensar 2 vezes, ele larga o pobre Nornir, caindo daquele céu magnífico e branco, uma atitude inesperada para um dragão que se dizia seu pai. Enquanto caía, sua mãe então explica com voz de magnífica que a partir daquele dia, Nornir teria que viver sozinho no mundo dos humanos. O menininho apenas olha para cima, onde a curiosidade parece que ultrapassou o medo da queda. Ele apenas pergunta para sua mãe sem entender nada. E parecendo que a sanidade voltou, ele entra em desespero, dizendo que sem chance de viver sozinho com os humanos como um som. Com drama, ele diz que jamais havia deixado a ilha e era bom demais nas tarefas de casa como cozinhar e costura. Mas não seria isso que mudaria a decisão dos seus pais enquanto caía dos céus. Ele lembra-se do ataque do sopro do dragão que aprendeu. Uma técnica para lançar chamas poderosas em um sopro de fúria. E também a técnica da língua mágica dos dragões, o que sua mãe já havia lhe ensinado, um poder tão magnífico que era simplesmente de tirar o fôlego quando recitado por um mortal. Enquanto caía, Nornir diz que estava longe demais de atingir a maestria e o poder infindável de seus pais. Mas só que eles julgaram que era necessário que ele saísse de casa, e para onde ele ia. A beleza dos vales e montanhas cobertas de neve eram de uma fama assustadora. Nornir então cai de cara com a neve macia e branca como sua pele. Ele sai do monte de neve enquanto o vento frio e tranquilo do norte leva os rastros de gelo ao redor. Ele parecia calmo. Mas só parecia, pois ela grita para os céus, lembrando que os humanos eram fortes o suficiente para lutar contra dragões. Então como ela ia sobreviver num lugar desses? Após Volg pousar, Nornir implora para ficar com eles mais um pouco. Porém o dragão usa uma voz de trovão forte o suficiente para derrubar uma montanha, e diz que ele não podia. A voz de Volg ecoa por todo o vale congelado. Um poder que é amedrontador demais para um garoto Bidis. E é o que faz Nornir instantaneamente parar e abrir um sorrisinho nervoso. Mas com uma tristeza visível, seus pais dragões explicam a ele que crianças viram adultos para saírem da casa de seus pais, e que ele com toda a certeza ia ficar bem no mundo dos humanos. Independência parecia ser uma palavra estranha para ela, que repete com frustração. E então repete que não era capaz de fazer aquilo. Arrastando Nornir pela cauda em direção a uma caverna,
Orhiera disse que era a hora de prepará-la para a sua jornada. Nas costas do garotinho, ela põe um artefato que conseguiu de um deus caído, uma mochila que brilhava com uma luz dourada e mística, a bolsa sobrenatural. O rei dragão então entrega a ele uma espada que há muito tempo havia oferido em batalha, a poderosa Excalibur, a matadora de dragões reluzente como a luz do cosmos. Mesmo com esses presentes incríveis, o pequeno Nornir pergunta se realmente deveria ir. Com muita simpatia, seus pais dragões dizem que sim, ele deveria fazer isso. Mas uma vez ele insiste, temeroso, porém seus pais mais uma vez dizem que não. Os olhos brilhantes do pequeno Nornir logo começam a marejar, e ele é tomado pela tristeza. Mas antes de ir, ele precisava fazer algo. Ele pede para Volg e Orhiera esperarem um momentinho apenas. Com eterno carinho, Nornir dá de presente a eles o cachecol vermelho que ele mesmo havia bordado. Nornir diz que era maneira de agradecer a eles por tudo que fizeram por ela. A garotinha diz que era tudo o que poderia oferecer. Com um sorriso dourado e puro carinho, ele agradece por todo o tempo de cuidado, um sentimento de emoção para fazer chorar. E é o que os dragões fazem, ambos indo às lágrimas. Seus pais então agradecem, dizendo que ele era uma criança incrível, tendo-lhe conseguido a façanha de fazer 2 dragões chorarem. Volg se recompõe e diz que gentileza apenas não era necessário para sobreviver, ele precisa ir além da inocência. Ele precisava, porque os humanos eram fortes, maliciosos e ainda por cima assustadores. Volg diz que um dia ele iria ser forte o suficiente para desafiar a ambos. Desafiar humanos malvados, e até mesmo dragões, isso só ia depender dele, mas com toda a certeza iria ser um grande homem. Nornir então abre um sorriso ao escutar isso, ser um homem poderoso não ia ser nada mal. Às portas da caverna, o mundo lá fora esperava por ele. Volg, ainda tristonho, grita para que ele tomasse cuidado. Orhiera pede para que ele visite os pais de tempos em tempo, enquanto Nornir seguia ainda triste. Volg queria ajudar ele com sua falta de confiança. Orhiera perguntava se talvez eles haviam criado ele com muito rigor. Preocupada como toda mãe, ela pergunta se ele daria conta de cuidar de si por conta própria. O que deixa Volg pensativo, mas lá no fundo ele sabia a resposta. Parado, Nornir perguntava-se se deveria mesmo ir. Mas adiante dele, as montanhas sussurravam o perigo que havia no mundo afora. Só que Nornir estava disposto a encarar o perigo que viesse, e de uma vez por todas pula do penhasco. Enquanto descia, ele se pergunta a respeito do mundo lá fora. Ele aterrissa e olha ao derredor. Ele estava ainda nas montanhas congeladas. A floresta congelada estava bem à frente, onde ele relembra que ali mesmo lutou contra vários monstros, mas agora tinha que dizer adeus. Diante da árvore marcada com uma garra, ele relembra que estava perdido, não sabia o que fazer. Só nem tempo para refletir ele teve, pois um casco de uma criatura bate no chão atrás dele, o assustando. Bestas monstruosas pairam diante de Nornir, sedentas por sangue. Nornir reconhece eles monstros de outras vezes que ele havia enfrentado. Enquanto fugia de seus ataques, o garotinho lembra que lutou várias vezes contra eles. De maneira inocente na cabeça dele, eles acabaram virando amigos. Nornir se pergunta o que havia acontecido para eles estarem furiosos, mas logo lembra-se de algo. O porco das montanhas então desce uma lenhada nele com seu porrete. Com uma só mão, ele apara o golpe do porcão e feliz da vida. Diz que eles haviam aparecido especialmente para vê-lo. Ainda segurando a clava do porcão, ele agradece a todas as feras, pois aquilo significava muito para ele. Mas só que ele diz que precisava ir embora. E então, diz às feras que ia dar o presente de despedida. Nesse momento, as rochas ao redor do moleque começam a flutuar com um estouro de uma magia. Nornir então recita um encantamento poderoso, a magia da língua dos dragões, fazendo a rocha bruta ganhar vida. Ele abre seus olhos e a retina de seus olhos viram olhos de serpe. Nornir então ativa o feitiço primordial Braços do Dragão da Terra. Ainda nas planícies, Orhiera estava preocupada com a segurança de Nornir, assim como Volg, mas dentro dele, havia a certeza que Nornir superaria até os mais fortes dragões. Na floresta, Nornir então mostra o porquê o seu futuro era de poder e glória. Os braços do moleque viram pedra e se esticam para o infinito e além. Ele apenas sorri, sabendo bem de sua capacidade. Podia não parecer,
mas tudo que ele queria era um abraço de amigo. E é exatamente isso que ele faz com os brações de pedra, e dá aquele abraço nas feras, dizendo que estava assustado e nervoso. Mas não era exatamente isso que o boizão queria. Ele pega o garoto pela cabeça com uma patada só. Com os olhos brilhando em emoção, Nornir pergunta se o boizão queria alegrar ele. Mas mal ele sabia que as feras queriam a cabeça dele. Sendo assim, Nornir em pura felicidade coloca mais força e aperta o abraço de amigo. As feras não dão um pio e fazem uma caretar. E talvez tenha sido emoção demais, porque os bichos ficam estirados no chão depois de um abraço caloroso desse bicho. Nornir, com toda sua inocência, achou que eles estavam tirando uma sonequinha. Logo ele se assusta quando escuta algo em suas costas. Eram 2 filhotes de touro demônio que estavam tremendo entre os arbustos. Porém a mão do boizão começa a tremer. E enquanto isso, Nornir estava ocupado demais com muito carinho vendo se os filhotes estavam bem. Pois aí, ele nem percebe que atrás dele o boizão recuperou a postura de batalha. O touro do capeta dá um mugido que nem precisava de tradução para dizer que ele estava irado. O olhar de Nornir é direto para o boizão. O olhar do boizão só queria dizer uma coisa: morte. É aí que Nornir entende por aqueles filhotes que viver sozinho era assustador demais. E por isso, talvez fosse melhor conseguir alguém para cuidar dele. Ele se lembra que Vold havia dito para ele encontrar um humano forte para cuidar dele. O garotinho refletia nisso enquanto o boizão apenas pegava suas crias de volta. E para Nornir, era isso que deveria ser feito. Achando que isso iria funcionar, ele sai correndo pela floresta em disparado. Ele diz para si que era conveniente procurar por um humano nesse mundo vasto e conhecê-lo cara a cara. Torna-se um grande homem, era o objetivo dele. Nornir repete isso em sua mente infinitas vezes com alegria. Com muita alegria. Ele corre acompanhando o vento que trazia paz para ele, e uma certeza que ia encontrar alguém mais poderoso que seus pais para fazer dele alguém forte. Só assim ele percorre uma longa caminhada, se jogando ao seu destino, como aquelas folhas ao vento. Sendo assim, logo ele avista algo no horizonte, e diz que aquele era o caminho para o mundo dos humanos. De longe mesmo, ele via uma ilha, com a silhueta de uma cidade, levaria meio-dia de caminhada para chegar lá. Mas para quem dominava a língua dos dragões, andar na água era moleza. Nornir sai correndo com tudo. Não se sabe onde, mas em algum lugar estava uma caverna cercada por cachoeiras de lavas, um lugar onde havia um calor escaldante e cheiro de enxofre que nem ovo podre. Lá, uma garota de cabelos lilás bocejava parecendo entediada. A garota estava em cima da carcaça de um dragão, com a espada cravada na cabeça da fera. Ela dizia que estava tarde demais para algo. Depois de atravessar quilômetros do oceano andando na água, Nornir chega finalmente à cidade que tinha visto. Logo ao chegar, ele já vê de cara um pouco da loucura e euforia do mundo dos humanos. Uma cidade movimentada, com comércios em todos os lados, pessoas andando com pressa, e uma energia contagiante de cada um com seus afazeres cheiro de ferro, vinho, comida, pedra, e a maresia dos mares abaixo de um sol branco. Nornir, impressionado com a loucura daquele vilarejo, diz que precisava logo encontrar alguém mais forte que seus pais. Essa pessoa iria ajudá-lo a crescer. Mas com tantas pessoas ali, havia um pequeno problema. Ele se pergunta quem seria essa pessoa tão forte em meio a tantas outras? Ele então imagina que alguém forte certamente seria um guerreiro musculoso. Seus pensamentos são interrompidos quando alguém o chama de garoto magricela, atraindo sua atenção. Era a tia da padaria que pergunta se ele estava entregando recados ou algo do tipo. Bem nervoso, o moleque diz que não, mas que era apenas um viajante em procura de um humano poderoso. Nesse momento, a tia começa a rir da cara dele, chamando ele de viajante corajoso, mas com aquela ironia. Os pães da velha estavam à amostra, acabado de saírem do forno e com um aroma irrecusável. Uma delícia com manteiga. A velha pede apenas 3 moedas de cobre pela cesta. Mas como o garoto estava passando fome, ele nem estava ligando para valor nem nada. Então, ele mete logo sua mão no cofrinho e diz que tinha uma quantia bem justa para a moeda daquela região. O moleque mete um punhado de moedas de ouro em cima da mesa, isso mesmo, moedas de ouro, quase fazendo a velha infartar. O brilho do ouro puro desperta a atenção das pessoas ao redor, como formigas atraídas por um pirulito. Em pouco tempo, Nornir saía dali com as compras feitas. O garoto passou o rodo no supermercado. Ele dizia que os humanos eram mais bondosos do que ele havia imaginado.
Se perguntando o que ia comer em seguida, ele se distrai e dá de cara com alguém. Nornir esbarra em algum aldeão, já pedindo desculpas em seguida. Eram 2 malandros que estavam de olho na bagagem do moleque, dizendo que ele estava indo bem para uma criança sozinha. Os caras se aproximam dele com sua malandragem, prontos para agirem. Os olhos brilhantes de Nornir logo deixam escapar sua inocência, e ele sente isso em seu interior. Temeroso e sabendo o que ouviu falar da boca das pessoas era aquilo que ele chamava de se meter com as pessoas erradas. Com a mão em seu ombro, Nornir sente que eles eram mais fortes do que imaginava. Mas só que o medo então faz ele pensar melhor e reconhecer algo. Os caras já estavam extorquindo o moleque, pedindo dinheiro em troca da vida dele. Mas é aí que Nornir percebe que aqueles caras eram exatamente os seres humanos poderosos que ele buscava. Com muita inocência e educação, ele pede aos caras para aceitarem ele. E ainda meio sem jeito, as palavras pareciam não quererem sair. Mas sem querer ele passa um ramo de trigo no nariz e acaba espirrando. A loucura maior foi o que veio em seguida, pois o espirro dele soprou os malandros para o alto como uma catapulta. Os caras são arremessados e colidem contra uma parede, chegando a rachar com o impacto. Sentido as costelas, a cervical, a coluna, e só Deus sabe mais o que, os caras perguntam o que diabo tinha sido aquilo. Desesperado em pura inocência, Nornir diz que apenas tinha espirrado. Os malandros sacam suas armas afiadas e juram o garoto de morte ali mesmo. Os olhos de Nornir marejam, não sabendo interpretar ainda a maldade das pessoas mas nem querendo saber, os caras partem para cima com tudo. Enquanto ele estava de olhos fechados, a imagem de Vok vem em sua mente. Com um grito ele vinha lembrando que Nornir tinha que se proteger por si só. O garoto coração repete isso para si enquanto seu corpo ativava um poder que agia por instinto. Em questão de um piscar de olhos, um sopro de vento gelado veio do norte e congelou mais que apenas os vagabundosos. Bem devagar, Nornir abre seus olhos desejando aquilo ter acabado. Mas tudo o que via era suas mãos congeladas e montanhas de gelo em sua frente. Ao seu redor, aquele quarteirão era castigado por uma tempestade de gelo mágica. Estava tudo congelado: o chão, os seus mantimentos e até mesmo o próprio ar. É nesse momento que alguém aparece, dizendo que era do jeito que havia imaginado. A garota de cabelos rosas retornou, dizendo que Nornir não era afetado pelo gelo. Aquilo deixa Nornir com as orelhas em pé, enquanto a garota apenas estala os dedos e usa um feitiço. O feitiço então descongela tudo ao redor deles, mas não esfria a perplexidade dos vagabundos que queriam saber o que danado tinha sido aquilo. Um deles então, não satisfeito com a surra, saca sua espada. Ele avança com tudo, jurando matar Nornir ali mesmo. Nesse momento, um corte do ar brilha com uma luz azul, rápido demais para os olhos acompanharem. E por pouco, o malandro não é espetado pela ponta de uma lâmina. Boquiaberto, Nornir apenas assistia enquanto o vento gelado varria as ruas. A garota manda o malandro ficar quieto, na hora. Ameaçando ele de botá-lo para comer capim pela raiz, ela havia o desarmado e ainda dominado o cara, tudo de uma só vez bolada. Enquanto ele pensava em resistir, seu colega de trás é mais esperto, e tem amor à vida, mandado ele calar a boca. Porque aquela não era ninguém menos que a brabíssima princesa matadora de dragões, Tilt Silvire. O malandro pergunta como que raios a princesa matadora estava fazendo num lugar como aquele. Os olhos de Nornir não desgrudavam da mulher para ele, aquilo sim, e que era um humano poderoso. Os ladrões no instante aprenderam que são bons modos, se desculpando e saindo em seguida. Mas Nornir apenas admirava a bela princesa. Tilt fala para ele que foi por muito pouco. Nornir apenas se curva em agradecimento. Intrigada, Tilt pergunta o porquê de agradecer. Porque os que estavam em perigo eram aqueles caras e a cidade, e não ele. Um ponto de vista que deixa Nornir intrigado dessa vez. Enquanto Tilt achava estranho que Nornir nem parecia saber de seus próprios poderes, um colega dela chega por trás. Dash era o nome dele, dizendo que ela era coração mole como sempre por estar salvando criancinhas. Nornir pergunta então, quem eram eles? Dash faz cara de quem estava indignado por ele não saber quem eram eles, e questiona o moleque. Com uma pose de super-herói e vento nos cabelos, Bash então revela que eles eram os incríveis cavaleiros das asas prateadas. Sua pose crescia e sua aura era épica. Os caçadores de dragões, matadores de feras, a ruína das bestas aladas,
aqueles que matavam a grandes serpes. Nornir fica boquiaberto quando sabe que eles são caçadores de dragões, os mesmos que haviam ferido seu pai Volg. Nem dando mais muita boal para Nornir, Bash arrasta Tilt para casa, sempre com aquela cara de tédio. Do nada, literalmente do nada, o moleque arranca a terra ao correr e agarra a perna de Bash, implorando para ele esperar. Bash pergunta se o garotinho tinha se apaixonado pela fofinha da Tilt, mas Nornir mal conseguia falar, e gaguejava chamando o nome da princesa. Com um drama de novela mexicana, o moleque fala pausadamente. Mas as palavras estavam presas em seus pulmões, haja vergonha para uma pessoa só. Bash apenas dizia para Nornir deixar para lá, porque Tilt era areia demais para o caminhãozinho dele. Nornir então, engole em seco, e de uma vez bota tudo para fora, pedindo a eles para o acertarem e fazerem ele crescer. O pedido de Nornir foi mais inesperado que declarações de amor e deixou tanto Bash quanto Tilt perplexos. Mas de um beco escuro, sempre de um beco escuro, alguém observava. Um careca com cara de gente ruim, e os olhos também ele diz que finalmente havia o encontrado. De joelhos, Nornir implora para Bash e Tilt o aceitarem no bando um desejo sincero do pequeno rapaz. Por um instante, eles ficam sem ação, impressionados com tanta inocência. Bash então leva a mão à testa e faz um som debochado com a língua. Em seguida, ele não consegue conter as risadas e zoa o garotinho sem parar. Com uma atitude bem irônica, ele põe o dedo na cara de Nornir, indagando do porquê aceitar ele. E com uma pose mais convencida ainda, ele diz que mulheres não se apaixonam por homens que imploram para serem aceitos, mas por demonstrarem força. Bem distraída, Tilt meio que confirma o que ele diz, deixando o adolescente ainda mais convencido. Bash apenas manda Nornir ir embora e ficar mais forte se quisesse se juntar a eles. Ele diz para o garotinho se tornar um caçador de dragões e provar que é digno de fazer parte do bando. Essa atitude deixa Nornir com as pernas bambas, sabendo bem da responsabilidade. Ele tem um choque de realidade e vê como a vida lá fora realmente funciona. O prota vê que não adiantava apenas ser alguém útil, tinha que ser um matador de dragões, se quisesse ser aceito, alguém tão forte quanto a princesa Silvayu. Vermelho de vergonha, ele vê que pode ter sido direto demais em ficar implorando daquele jeito. Ele apenas olha com firmeza para os dois caçadores. E promete ficar mais forte antes de voltar para eles. Mas só que algo parecia extra errado, e uma aura negra começa a o envolver. Era uma aura negra que tinha um cheiro muito forte de enxofre e fibra queimada. Nornir conhecia muito bem esse cheiro, era cheiro de um dragão. Ele se espanta quando vê o perigo crescer diante de seus olhos. Porque logo atrás de Tilt, uma bizarrice feia que nem o diabo surge nada para atacar a princesa. Nornir grita desesperado para ela tomar cuidado, mas na verdade, ele era o alvo. Porém, calma como o frio de uma tempestade de neve, a garota faz um selo de mão e uma luz brilha. Nesse momento, uma caixa de energia se forma ao redor deles, prendendo todos com uma barreira de mana. Instantaneamente, Nornir é salvo da investida do monstro e teleporta dali, deixando a mochila sobrenatural para trás. O cubo translúcido de Tilt rapidamente ganha os céus e começa a sobrevoar a aldeia. Recitando um encantamento, Tilt eleva eles mais e mais, dizendo que não ia deixar um covarde que lança um ataque surpresa desses destruir a cidade. Ela pergunta se Nornir estava bem, e o garoto diz que sim. Ele ainda estava impressionado com a habilidade de Tilt, que recitava faixas de magia arcana. Ele vê que a gatinha era realmente um humano forte. O monstro diz que achava que poderia ter enganado eles, se mostrando de fato na batalha. Ao olhar, Nornir vê a feiura do bichinho. Era um humano multiformas, transformado com um rabo de dragão. O coisa feia do capeta lambe os dentes com malícia, e diz que uma transformação humanoide não era o suficiente. Logo então, pela boca dele sai uma segunda cara, usando a técnica da transformação ilusória do dragão, uma habilidade bizarra, e segundo ele muito chata de se fazer. O poder e a feiura dessa coisa chama a atenção dos três heróis, onde Bash toma a frente. Rapidamente o feioso se transforma em um perfeito dragão esmeralda e grasna com fúria. Bash não perde tempo e protege Nornir. Bash questiona a habilidade do bicho feio falar a língua dos humanos, onde Nornir diz que ele era um dragão jovem. Ele pergunta o que era um dragão jovem, mas o prota diz que já ele ia descobrir.
Bash então logo salta com tudo, pois o ataque do dragão estava vindo. O feioso ataca eles com um golpe de sua cauda, lançando uma rajada de esferas de energia. Com muita habilidade, Bash desvia de todas as explosões. As esferas formam uma explosão ainda maior, mas a determinação e experiência de Bash salvam sua pele e a de Nornin. O dragão então se exalta e revela seu nome, dizendo ser Lord Rayvali, descendente direto de Ganyu, o dragão verde. Bash não deixa de provocar o bichão e perguntar o que ele fazia ali. Rayvali então repete ele, como se tivesse mágoa guardada no coração. E diz em alto e claro som que estava ali para se vingar. As mulheres que Tilt tinha mandado de base, seus camaradas, que segundo ele eram pessoas legais, todos os dragões que os cavaleiros das asas prateadas haviam mandado de arrasta. Tilt não diz nada, apenas observa com sua frieza de todos os dias. Rayvali carrega um ataque de chamas verdes, enquanto o amargurado diz que eles eram boas pessoas e, sem medir suas palavras, com indignação e ódio no coração, ele manda um ataque concentrado, atingindo-os em cheio. Tilt desvia com um salto magnífico, dizendo que ele e seus amigos haviam matado vários humanos bons por isso. Eles haviam recebido uma missão de extermínio. Com determinação e poder, ela diz, é assim que o ciclo de ação e consequência funciona. Essa frase causa impacto e atinge Norne em seu coração. Com os olhos fixos em uma batalha épica, ele contempla pela primeira vez como era uma luta entre humanos e dragões. Ele chega a se questionar se humanos deveriam ser mais fortes que dragões. Isso poderia significar que os alvos do dragão poderiam ser apenas idosos e crianças. Assim, Norne salta dos braços de Bash. E se isso era o que estava acontecendo? Ele estava agindo errado até demais. Rayvali estava indignado, pois ele diz que ação e consequência não existem entre dragões e uma espécie inferior como os humanos. Ele reconhece que destruíam vários países pequenos, mas que com ato de benevolência deixavam algumas crianças viverem. Isso é o que ele chamava de justiça. Tilt nem ao menos consegue responder a uma indagação tão ridícula. Rayvali ainda diz com arrogância que estavam sendo misericordioso, e por isso eles deviam agradecer, e não poupa em cuspir fogo verde em cima de Tilt. Mas a princesa matadora de dragões repele o ataque com a beleza e elegância de seu sabre de prata, dizendo que como se eles fossem a droga de um lagarto estúpido. Isso deixa Rayvali indignado da vida, e seu sangue ferve. Em seguida ele ataca Tilt com tudo. A princesa diz que estava feliz que ele era apenas um pedaço de merda. Porque motivos para isso é o que não faltavam. E em um piscar de olhos, um ataque mais rápido que a luz da lua deixa um rastro de trovão para trás. Tilt agiu com rapidez vitoriosa e bela. Sem meio termo aqui, ela decapita a cabeça de Rayvali com um só golpe. Um corte limpo e seco, fazendo a cabeça do dragão despencar como se tivesse ido para uma guilhotina. E sobre isso, Tilt diz que estava feliz que ele era um lixo porque pelo menos assim não ia se sentir mal ter feito o que fez. O sangue vermelho escorre por sua espada, fazendo jus ao seu título de matadora de dragões. Bash vem com alegria, vibrando com a força dela que aniquilou o rival com apenas um golpe. Bash pede então para Norne observar bem, pois essa era a força de um caçador de dragões, só que Tilt manda eles ficarem atentos que o bicho ainda ia pegar. E de fato ia, porque a cabeça de Rayvali da Esmeralda estava mais viva do que nunca. Com alguma magia ele volta à vida, indignado por ter levado essa lenhada e jurando eles de morte. Bash diz então que faltou destruir o cérebro e manda Norne se afastar. Porém, o menino não escuta e toma a frente indo em direção à cabeça. Bash segura ele pelo ombro, dizendo que era uma péssima ideia ir sozinho. Mas em seguida estranha o que estava acontecendo com ele. Não era somente estranho, era magnífico, pavoroso, assustador, poderoso. O corpo de Norne pegava fogo com chamas carmesim. Ao ver Norne se aproximando, a cabeça diz que ia acabar com a raça dele, mas nem consegue completar a frase e se engasga com a palavra sa. Nem mais uma palavra ele consegue dizer. Apenas gritar de medo. Pois o poder de Norne era mais lendário que ele podia suportar, e parecia bem que ele conhecia aquilo. Ele reconhecia aquele grande poder mágico. Era do mais forte do clã dos dragões. Aquela grande fúria era de Volg. Reconhecendo que a criança era do mesmo clã que ele, pedia por sua força emprestada. Ele queria matar os desgraçados ao seu lado. Mas o moleque desceu a mão no dragão. Mesmo sendo pequeno, seu soco era potente.
Tanto para a princesa quanto Bash ficaram impressionados. O dragão choramingou sem entender o motivo de alguém do seu clã estar com os inimigos. Nornir respondeu com sabedoria que intimidar os fracos é errado. E ao invés disso deveriam protegê-los. Era imperdoável ter crianças e idosos como alvo. Como consequência, ele devia refletir por suas ações. Aos pés do seu ancestral, o grande dragão verde, com sua magia na língua do dragão, enviou o teimoso para longe, mesmo que o próprio preferisse a morte. O coitado voava até o ponto mais alto do céu. Quando chegou lá, sabia que estava lascado. Aquela era a prisão aérea. O cabeludo teria muito tempo para repensar suas ações. As garras de outros dragão o agarrou. Ele não entendia de onde diabos vinha aquela magia. Um humano usando a magia de dragão deveria ser impossível. E tentou avisar que o deus dos dragões nunca permitiria isso. Seu avô iria fortalecê-lo. Tilt, surpresa com o poder do garoto, perguntou o que ele havia feito. Ele tentou explicar, mas antes disso se preocupou com algo. E se o fato dele ter derrotá-lo foi na verdade uma provação para ela? Ela tentou perguntar sobre a magia estranha que ele usou. Mas antes que pudesse responder, o grupo caiu do céu. Ash gritava apavorado, estourando os tímpanos de seus amigos. A situação era horrível. Aquela altura era suficiente para fazer com que todos eles morressem na queda. O prota pensava em como impediria que um desastre acontecesse. Ele se agarrou a Tilt. E quando estavam próximos ao chão, lançou uma magia com seus dedos. Ela fez com que eles levitassem. Bash quase havia beijado o chão. E um segundo depois percebe que comemorou cedo demais. Ele achou que o garoto fez aquilo de propósito. Ele tentou explicar que não era sua intenção. Mas antes que continuasse falando, alguém jogou água nele. Uma camponesa não havia percebido que ele estava lá e jogou a água sem pensar, como estava acostumada. Mas o garoto estava contente pela princesa não ter se molhado com ele. Ela o observava com curiosidade. Ela foi pega completamente de surpresa. E não conhecia nenhuma mágica como a do garoto. Enquanto isso, Bash dava uma bronca no garoto explicando que homens não abraçavam, apenas recebiam abraços. Tilt interrompeu seu parceiro para perguntar o nome da criança. Ela observou Nornir com um olhar gélido. Ele buscou refúgio em Bash, que apenas respondeu que ela estava interessada nele. Ele não entendia, pois achava que tinha falhado em atender às expectativas dela por não dar o golpe final. E mesmo que fosse pena, queria estar perto de alguém tão forte. Nesse caso, ele sabia o que faria. E falou para a garota que se tornaria um caçador de dragões tão forte quanto ela. Bash pediu para o garoto não ser estúpido, pois Tilt era forte a ponto de conseguir matar até mesmo dragões verdadeiros. O moleque perguntou se aquilo era realmente verdade. E Bash explicou que os dragões são classificados em diferentes níveis. Haviam dragões menores, não são dragões verdadeiros, mas uma subespécie que talvez fossem tão fortes quanto algumas bestas mágicas. O que eles viram antes era um dragão jovem. Eles eram capazes de eliminar tropas avançadas com facilidade. Os dragões adultos, eles têm corpos duráveis, magia magistral e grande poder de destruição. E a classe mais alta eram os dragões verdadeiros. Sua magia é incomparável, e seus rugidos podem destruir ilhas. Enfrentá-los é impossível para os humanos, pois eram considerados como desastres naturais. Os nomes lendários nessa classe eram Volg e Horiera. A princesa já conseguiu derrubar um dragão assim uma vez. Ela era a caçadora de dragões mais forte do mundo. Nornir ficou impressionado por um humano poder ser mais forte até que seus pais. Por isso, cuidar de pirralhos para eles era difícil. Mas Tilt o interrompeu convidando o garoto para visitar a guilda dos aventureiros. Ela se aproximou de seu rosto com curiosidade e acariciou o rosto da criança. Ela queria vê-lo depois, quando ele ficasse mais forte. O garoto não esperava por uma reação como aquela, mas concordou feliz. O pirralho partiu para a guilda, prometendo voltar quando estiver forte o suficiente para ser digno de andar com eles. Bash achava ele bobo, pois o garoto não precisaria de ninguém se estivesse mais forte que Tilt. A criança almejava o título mais forte entre os aventureiros e queria se tornar um caçador de dragões. Enquanto isso, um caçador assava sua refeição na própria espada. Ele sentia o verdadeiro perfume de dragão do oeste. E acreditava que Tilt também estava indo. Ele desejava que seu aprendiz caçasse o dragão com sabedoria.
Como se não houvesse amanhã, Nornir corria pela aldeia gritando sem parar pela guilda dos aventureiros. Ele passou pelo moinho mais rápido que o vento. E continuou correndo sem parar, só querendo chegar na guilda o mais rápido possível. E ele se surpreendeu com o que viu, que o fez parar imediatamente. Parecia ser a sede da guilda, com a carranca de um dragão vermelho na entrada. Parecendo que ele nem sabia o que eram bons modos, Nornir já vai abrindo as portas e entrando, pedindo para se tornar um caçador. Só que ele fica surpreso com o que vê dentro do local. Nada menos que um brutamontes no shape segurando uma caneca de cerveja. Com um charuto soltando aquele aroma delicioso de nicotina, ele diz a Nornir que ali era uma taverna. Outro dos boêmios diz que crianças como ele deveriam ficar em casa e que ali não ia ter leitinho da mamãe. Nornir não aguenta a caatinga da fumaça, enquanto o loirão tira onda com ele perguntando se ele estava sufocando. Mas para Nornir, era bem mais que isso. Ele realmente estava mais que incomodado com o cheiro da fumaça, algo ruim parecia que ia acontecer. Não era cheiro da fumaça, mas um cheiro negro, o qual ele achava que vinha dos caras. Será que todos os humanos fediam assim? O boêmio chega perto de Nornir, achando que ele estava começando a passar mal. Mas é aí que Nornir começa a sentir uma coceira no nariz. E em seguida, espirra um monte de meleca verde no cara. Ô bagulho nojento! Enquanto os caras se limpavam do catarro, parecia que mais coisas iam sair de controle. A mochila sobrenatural começa a brilhar pesado. Um artefato brota da mochila, sendo o guardanapo mágico da pureza. Esse guardanapo tinha a habilidade de pode limpar qualquer coisa que tocasse. E é o que exatamente acontece quando ele voa até o homem coberto de meleca. Já disse que isso é nojento. Em menos de 2 segundos, e o cara já estava brilhando como um bebê recém-nascido. Foi uma limpeza rápida para o moleque, mais fácil que matar um dragão. Como quem não tivesse feito nada, ele dá aquele sorrisinho para disfarçar. O cara elogia a habilidade de Nornir, que fez um só movimento como um sapão. Em seguida, ele já pede desculpas, querendo indo embora às pressas. Mas não precisou, porque depois ele já tinha sido convidado para ficar. A taverna estava lotada de aventureiros de todos os lugares, bebendo, comendo camarão empanado e trocando aquela ideia. Um deles, de cabelo vermelho, observava bem o movimento. Nornir vai até a simpatia em pessoa da recepcionista, que pergunta se ele queria se tornar um aventureiro. Mas Nornir diz com confiança que queria mesmo virar um matador de dragões. E ainda mais igual à Lady Tilt, o que chama a atenção de todos os clientes. A cara deles para o garoto parecia que haviam escutado que a inflação ia aumentar. Ao menos um deles ria quando Nornir diz que queria se tornar forte. Um deles fazem um deboche com a língua. E parece que foi só um sinal de aviso, porque geral começa a rir e zoar o moleque, que nem marinheiro bêbado. A Miss Simpatia da recepcionista diz a ele que fazia bem sonhar, mas que não pensasse além de si mesmo. Ela explica que primeiro ele tinha que se tornar um aventureiro. Depois, com muita sorte, subir de rank. E depois passar por testes brutais, estudar pra caramba, atender qualificações rigorosas e depois de comer o pão que o diabo amassou, aí sim, ele poderia se tornar um caçador. Mas para Nornir parecia um passeio no parquinho, onde ele pergunta se o primeiro passo era apenas se tornar um aventureiro. A recepcionista pergunta se era mesmo aquilo que ele queria, e Nornir responde com toda a certeza que sim. A mulher então pede para ele assinar um termo de responsabilidade, para caso morresse não ia ser culpa se ninguém. Feliz, ele assina o termo, onde a recepcionista lembra a ele do perigo de morte e que Deus o proteja. Lá de uma mesa no meio da taverna, um cara ruivo estava apenas de olho e diz para Nornir ir com calma. Nornir fica nervoso porque esse cara tinha um cheiro forte e esquisito. O cara com a espadona nas costas se aproxima dele, perguntando se ele queria mesmo se tornar alguém como Tilt. Ele se anima e pega uma caneca cheia de hidromel. O cara se anima em 2 tempos e faz uma giradinha no ar, à lá mestre Jiraiya. Convencido, o Pouca Sombra faz uma pose, dizendo com confiança para Nornir que se ele queria se tornar um caçador, era só se tornar discípulo dele. O sorriso dele não mentia, ele podia ser maluco, mas parecia sincero. A recepcionista chama ele pelo nome Giurud, era o cara que deixou Nornir surpreso pela oferta de ser discípulo dele. Pela cara da recepcionista, o tal Giurud não parecia ser flor que se cheire, mas pela larga espada. Um físico modelado. Para Nornir o cara era um monstro de forte.
O que significava que se ele aceitasse ser discípulo desse esquisitão, ele logo seria um caçador. Poderia ser sua grande chance. Nornir se curva em reverência e pede para Giurud lhe ensinar. Mas a recepcionista não gostou muito da ideia não, e tentou alertar o garotinho coração. Porque o cara era sim um caçador de dragões, mas o problema é o que o desgraçado estava parado fazia tempo. O cara vem querendo paparicar dizendo que era tão forte que não precisava trabalhar, até a própria Tilt tinha treinado com ele. Mas acredita quem quer, né? Quando ele escuta o nome de Lady Tilt, Nornir vai à loucura. A recepcionista manda real que ele fez foi esquecer a garota e deixar ela para se cuidar por si. Giurud então pega uma pedra e estava determinado a mostrar suas habilidades. O malandro lança sua pedra para cima. E antes mesmo dela cair, ele aplica um golpe com sua espada. A pedra se divide em dois, na hora um corte limpo e perfeito. Nornir fica impressionado, dizendo que se fosse ele tinha pulverizado a pedra. A recepcionista diz que já tinha visto esse truque bobo várias vezes, mas para o inocente Nornir, foi a apresentação do século. Logo, Nornir nem deixa Giurud acabar de pedir para ele ser seu discípulo, e já vai dizendo que aceita. O sorrisinho do malandro já disse tudo. Nornir estava dançando de felicidade, enquanto Giurud dizia que estava indo tudo bem. Ele estava mesmo de olho na mochila espiritual que achava que estava cheia de dinheiro, e que fora isso, Nornir tinha muito potencial. Giurud achava que o pagamento por esse serviço de treino ia ser o suficiente para pagar suas dívidas, só que a recepcionista diz que ele tinha apenas uma semana. Surpreso, ele pergunta por quê, e a recepcionista mostra a listinha dele que estava acumulada e que em uma semana a licença de caçador dele ser revogada. Ela diz que se ele não caçasse um dragão em uma semana, podia dar bye-bye a seu título de caçador e já mostra para ele a cartinha de exoneração. O malandro pergunta por quê, onde a recepcionista diz que era simples, ele não trabalhava, só ficava de vagabundagem. Então, era mais que justo. Desesperado, ele chacoalha Nornir, falando para ele a realidade da coisa, ou ele caçava um dragão em uma semana, ou ia ter que aprender a plantar batata doce. Enquanto ele lamentava que nem um idiota, a recepcionista diz que tinha algo para ele, pistas sobre dragões que foram avistados. Isso chama a atenção do boêmio Giurud. Havia uns rumores assustadores circulando por aí, parada sombria, papo reto. E eram rumores de zumbis ambulantes. Recentemente haviam rumores de pessoas que diziam terem visto gente vagando por aí gemendo isso dói igual a zombies. E para piorar, avisos de pessoas que avistaram sombras de dragões pairando por aí, isso poderia estar conectado com rumores de zumbis. A recepcionista diz que ele jamais poderia dar conta de casos assim, mas Giurud é mais orgulhoso e diz que deixasse com ele. Uma notícia que deixa Nornir animado, porque agora eles iam ter panos pras mangas. Quer dizer, Nornir ia ter, é o que ele diz com confiança, deixando o garoto perplexo. Após eles saírem da taverna, já era noite, estava serena, com a lua fria, estava bem calmo. Giurud pergunta a Nornir por que ele queria se tornar um caçador, porque não era uma coisa que muitas crianças queriam. Nornir pensa com calma se falava ou não, porque acima de tudo queria que um humano forte ensinasse a ele, então, ele manda uma mentirinha. Ele diz que era fraco, e queria se tornar forte igual Lady Tilt. Mas Giurud achava que era a malandragem dele, e diz que era mentira. Espantando com a habilidade, Nornir achava que Giurud tinha o olho mágico, que via através de tudo. Quando ele ia explicar a verdade, Giurud diz que não precisava, ele imaginou que Nornir tinha tomado um pau para Tilt, ou algo assim, por isso o desejo de superar ela. Nornir via que ele realmente tinha um coração igual ao oceano. Era certamente a pessoa que ele devia ter como mestre para treinar. Ele achava que iriam caçar o dragão que tinham que caçar ainda ali naquela noite. Mas Giurud diz que não tinha pressa e antes tinham que encher a pança, porque saco vazio não para em pé. Os olhos de Nornir brilham de alegria porque eles estavam indo justamente para a casa do mestre. E em menos de uns minutos eles estavam lá, uma mansão magnífica com aquele charme vitoriano e luzes aconchegantes. Mas não era essa a casa dele, era um quichó no meio do mato que mal cabia uma panela e o ferro de passar roupa. Giurud dá as boas-vindas ao rapaz. A casa do cara estava mais bagunçada que quarto de adolescente na faculdade.
Nornir pergunta o que tinha havido com a mansão lá do lado de fora. Mas Giurud manda logo a real para ele que um homem não é definido pelo dinheiro que tem. Naquele momento, Giurud diz que ia agradar a ele o primeiro trabalho. Nornir então diz com aquela empolgação que estava pronto para o que desse e viesse. E o trabalho era simples limar toda a casa. O garoto mostra então que era parente da Cinderela, e em 5 segundos já tinha deixado o chão brilhando que nem cristalo. Depois, o próximo trabalho era fazer comida. Nadinha folgado esse mestre de Araque, né? Em 12 segundos, Nornir já tinha colocado na mesa ingrediente para fazer aquele ensopado de porco que a galera adora. Giurud apenas observava a maestria do garoto coração. E achando algo estranho, manda Nornir voar por aí um pouquinho. Nornir então passeava de lá para cá como um torpedo em uma luz fria e azulada, enquanto Giurud apenas observava seus poderes. Com asas de dragão negro ele vai aos céus como um anjo da noite, e acena para o mestre, ele exagerou um pouquinho. Giurud estava bobo com tanto poder que o garoto coração tinha, e ele nem fazia ideia. Em seguida, Nornir aterrissa. Com empolgação ele pergunta como tinha se saído, e Giurud dá aquela disfarçada, para não elogiar demais. Ele põe um charuto na boca e ainda pensa no que falar. Giurud pergunta de onde ele tinha vindo. O mestre fanfarrão cospe fora a bebida quando Nornir diz que ele veio da montanha remota de Golias, no oeste. Suando igual a tampa de chaleira, ele mal acredita. Ele pergunta se era a mesma montanha que o lendário caçador de dragões Valzari tinha lutado contra o temível Vogue e a sagrada Roriera. E mais rápido que falar batata, Nornir diz que sim, e que inclusive os 2 dragões eram seus pais. Ao saber disso ele dá um sorrisinho, engole em seco, e treme mais que vara ver. Dentro de si, ele apenas se aclama, e reflete que não fazia sentido algum que 2 dos dragões mais poderosos da Terra eram os pais dele. Afinal de contas, a espada que Nornir carregava era a Excalibur, a espada do finado Valzari. É aí que Giurud vê que o meleque era pica, e pensa se deveria mandar o garotão de arrasta ou fugir. Mas não aquela poderia ser a sua grande chance. Ele poderia fazer o garoto caçar dragões para ele era a oportunidade dos deuses. Com malandragem ele diz que Nornir ainda não tinha treinado o salto dele de mais cedo o suficiente. Nornir então pergunta surpreso se estava esquecendo de algo. Giurud manda a desculpa mais imbecil da face da terra, que Nornir tinha feito o ratinho ter um ataque de coração. Enquanto Nornir se ajoelha pedindo desculpas à droga do rato, o miserável do Giurud diz que ele deveria treinar melhor a sua força. Nornir então implora para que ele fosse treinado. Mas o sorrisinho de Giurud dizia já que o moleque estava no papão. Era a oportunidade de ouro com Nornir ao seu lado. Eles iam caçar dragões à torto e à direito e ganhar uma grana braba. Adeus dívidas. O mestre fanfarrão já sonhava com a grana chovendo e todas as dívidas pagas. Mas longe dali, não era bem felicidade que havia no recinto. Moedas caíam num chão manchado por sangue, seguidos de gritos de perdão implorando pela vida. Um pobre coitado implora pela vida enquanto o sangue escorre em sua face. E sabe-se lá quem era o desgraçado que fazia isso com ele. Perfurou o coração dele com uma só mão, dizendo que ele devia 10 moedas de ouro. O safado com cara de psicopata do asilo Arcan diz que já que ele não tinha dinheiro, ia pagar com órgão e arranca o coração do consagrado como se fosse manteiga. Ele põe o coração do cara em uma estante preservadora de órgãos. Diante dele, havia vários corações, todos arrancados das formas mais brutais que se possa imaginar. Ele diz que órgãos frescos valiam uma grana preta. O cara, Deus vai saber como, ainda estava vivo. O psico diz que ele podia ficar tranquilo, ia se recuperar, até os órgãos e tudo mais. E em seguida, mete a mão na ferida dele e já lança aquela velha magia negra do coisa ruim. No mesmo instante, a ferida do homem vai se regenerando, enquanto o maluco psicopata diz que agora ele ia ter um coração novinho em folha. E em meio a uma ala que parecia ser de um hospital, vários corpos estavam estirados no chão, e pedindo para morrer por causa da dor. Tinha sido um banho de sangue. O psicopata esquisitão já chega por trás de um dos desafortunados com um sorriso pervertido, dizendo que ele já tinha se curado. As informações que Nornir tinha muita grana tinham se espalhado pela vizinhança, desde que viram ele no mercado com aquela ruma de moedas. E em seguida, ordena que todos que estavam mortos ali de levantassem, era hora de pagar todos os débitos, e eles pareciam que escutaram bem. Todos de pé,
levantando igual a zumbis na noite dos mortos-vivos. O capeta então dá aquela gargalhada de vilão de anime e manda eles irem atrás de Nirnir. Ele queria, era o dinheiro do moleque. E ainda diz que eles estavam livres para matar eles se precisassem. O garoto coração e o mestre fanfarrão nem ao menos sabiam o que lhes aguardavam. Na casa Giurud, Nornir se empanturrava de comida. Giurud já estava passando mal porque o garoto tinha mandado metade da despensa para dentro e perguntava o quanto mais ele ia comer. Nornir diz que a comida no mundo dos humanos era muito deliciosa, com aquele pedação de rosbife na boca. Giurud elogia até mesmo o estômago infinito de Nornir e que ele seria realmente capaz de matar um dragão. Só que esse momento sagrado para todo ser humano é interrompido quando eles escutam batidas na porta. A essa hora quem seria? As pancadas não param, então com certeza visitante não era. Nornir e Giurud se olham, ficando bem atentos. Mas o garoto parecia que não tinha entendido, e foi logo a atender. E para a desagrada dele, eram sim gente perigosa, os caras arrombam a porta com um chute, e pareciam que conheciam Giurud. Eles dizem que estavam ali para colher os pagamentos de Giurud, 3 malandrões com cara de mafiosos pé de chinelo. Eles disseram que escutaram os rumores de uma criança com muita grana e sem rodeios, perguntam por Nornir. O garoto coração estava debaixo da porta que eles tinham derrubado mais cedo. O malandro ergue Nornir pelo pé, já doido por uma grana. Ele já começa a sacolejar Nornir com força, mandando o garoto colocar as moedas para fora. O moleque fica impressionado com a ganância das pessoas que só se preocupavam com dinheiro. Os agiotas já mandam Nornir no chão, como se fosse um tapete velho. Giurud explica a Nornir a regra básica da vida: se pegou emprestado, tem que devolver. Mas só que esses filhos da mãe exigiam uma quantia muito superior à quantia original. Ladrão era elogio para eles, o que deixa Nornir maluco lá. Algumas pessoas eram conhecidas como credores corruptos, as quais usavam um sistema maligno financeiro de juros compostos. Em lágrimas, o malandro Giurud disse que até o trabalho dele de caçador de dragões foi arrastado, deixando Nornir ainda mais fulano. É aí que Giurud manda seu jogo de cintura. Ele diz que Nornir podia lutar contra os agiotas sem problemas, deixando o menino gelado de medo. Nervoso, ele diz que não poderia mesmo dar conta de gente forte daquele jeitão. Giurud apenas retribui com um olhar afiado e diz que havia dando uma tarefa muito pesada para alguém como ele cois. É aí que Nornir fica inspirado e sua expressão muda radicalmente. Giurud apenas diz para o moleque pegar leve com eles. Sem soco, pontapé, tapa na cara, murro na barriga, chute no saco, nada disso. Ele sabia que se Nornir largasse a bucha para cima deles, os caras iam virar carne moída. Os caras os mandam pararem de conversa fiada se não queriam falar, então o bicho ia pegar. E dizem que não estavam nem aí, se ele era uma criança ia rodar do mesmo jeito. Nornir então se preparara para a pancadaria. Se não poderia bater neles, então o que faria? Ele se lembra do ratinho morto de antes mais cedo? Naquele momento, Giurud tinha dito para ele usar sua força de maneira correta. E isso sem usar as mãos, pés ou nada que pudesse tocar o inimigo, e parecendo que entendeu bem, Nornir enche a boca e invoca a língua mágica dos dragões. A queima-roupa ele não quer nem saber, e larga uma de suas habilidades. O rugido do dragão dos céus. O rugido vem como a imagem de um dragão poderoso de pura humana. Em um piscar de olhos, um dos agiotas é atingido em cheio. Os caras apenas observam atrás de si a parede quebrada, com a largada que o amigo levou, no meio da carare. Feliz, Nornir pergunta como se saiu, e o mestre fanfarrão responde que, considerando que o agiota não havia morrido, ele se saiu bem. Mas mal mesmo estava o agiota, pendurado na árvore do lado de fora. Giurud diz então que não foi nada mal, só precisava aprender a ser mais gentil da próxima vez. O garoto coração diz que entende e então parte para cima dos caras. Eles iam apanhar até esquecer o nome. O que se escuta de longe é só o som das lapadas secas que os caras levam. Um deles sai voando pela porta que nem touro com o rabo pegando fogo. Não se passou sem 2 segundos, e Giurud estava batendo palmas para Nornir pelo bom trabalho. Ele estava satisfeito porque foi a primeira vez que usou sua força daquele jeito. E brandindo sua mão ao alto, ele comemora. Reconhece que estava finalmente ficando mais forte. Mas já dando tempo de ficar feliz, Giurud diz que era hora de limpar tudo. O cara, parecendo que não estava satisfeito com a largada que levou,
se arrasta implorando pelo dinheiro de volta. Ou isso, ou aquela pessoa ia matar ele por isso, ele implora como se não houvesse amanhã. Gyurud diz que infelizmente dinheiro. Só que o mestre fanfarrão fica impressionado com a atitude de Nornir. O garoto coração então aparece com uma bolsinha de couro. E de dentro dela retira um punhado de moedas de ouro novinhas. Enquanto Gyurud estava quase desmaiando, o agiota estava feliz porque com aquela quantia ele ia matar de vez as dívidas dele e de seus amigos. É o que ele diz que vai fazer quando Gyurud pergunta mais uma vez. O cara, feliz da vida, diz que ia usar essa grana para sustentar sua família. Ele ia comprar comida e brinquedo para as crianças. Nornir parecia então ter descoberto algo sobre a vida. O agiota parecia que sabia o que ele estava tentando entender como uma criancinha inocente. Com o cara mais inocente do mundo, ele pergunta quase emocionado se humanos compravam ao amor com dinheiro. Essa foi profunda, mexeu até com o beberrão do Gyurud. E deixou o agiota sem fala. Isso deixou o cara com o coração apertado, se sentindo um pontinho no meio do nada. O cara apenas diz para esquecer o assunto e entrega o dinheiro de volta, deixando Nornir perplexo. Ele diz apenas que não ia deixar o filho dele o ver daquele jeito, e que ia pagar os seus débitos, por si mesmo e, claro, passar mais tempo com a família. Isso faz Nornir explodir em alegria. Ele logo percebe outra realidade da vida, a de que sustentar uma família não era tarefa fácil. Mas atrás dele, Gyurud estava dando um chilique, dizendo que dinheiro era importante demais. O garoto percebe que o mestre estava mais sério do que nunca. E deveria estar, porque ele diz ao molecote que não tinha acabado ainda. Aqueles caras tinham um chefe que era cruel, maluco e impiedoso. E em seguida diz que a justiça corria por suas veias, que o mal não ia ser perdoado e iria lamentar aquele dia. Pois o chefe dos agiotas era Galateia, o estripador. E agora estava na hora de mais uma aventura. Mestre e aluno partem para o perigo. Também, como sempre, esse fanfarrão de meia tigela só pensava no pagamento de suas dívidas. Pouco tempo depois, Gyurud já chega com os 2 pés nas portas de Galateia, mandando ele sair pro cacete. Na mansão do magnata, os capangas já estavam de prontidão como se estivessem esperando por ele. Mas estavam surpresos que o mestre fanfarrão tinha trazido uma criança. E não que isso importasse para eles, mas eles reconhecem que era Nornir e já apontam para ele dizendo que ele era o garoto cheio da grana. Os malandros estavam doidos para pôr as mãos nele, só por causa do dinheiro. Toda surra para eles era pouco. O covarde do Gyurud então já manda Nornir partir para cima deles, já que eles conheciam tanto o moleque, fazendo o garotinho ficar pasmo. Mas sem contrariar muito, o jovenzinho decide ir para cima. Gyurud, sabendo que o moleque podia mandar os caras de arrasta, diz que ele ainda não poderia usar as mãos, era parte do treinamento, e pegasse leve. E como Nornir era inocente pra caramba, ele aceita sem dar um pio, dizendo pra si que deveria ficar forte apenas superando essas provarando. Logo ele fecha os olhos e se concentra, acumulando um ki interior. As mãos dele são envolvidas pelo poder. E também os pés, onde ele ativa a língua mágica dos dragões. Os olhos dele viram olhos de serpente, estava pronto para macetar quem viesse. O garoto coração ativa a técnica do rompimento do fluxo de ventania. A técnica lendária fazia com que uma corrente de vento de todas as direções paralisasse o corpo dos inimigos. Um dos capangas é mais ousado, tenta uma investida com um soco. Nornir apenas deixa a ventania fluir como um rio. Uma onda de impacto brusca se propaga em todas as direções, levantando poeira. O capanga se deu mal. O fluxo de vento faz ele voar por cima de Nornir. O golpe deixou o garoto coração feliz da vida, dizendo ao seu mestre de Araque que ia dar mais de si para ter controle além. Nesse momento, uma mulher bruta que nem a peste surge já estralando os punhos. Ela ergue sua mão ao alto e ativa um poder, dizendo que era uma arma feita de cabelos de dragão, punhos de corda negra. Dando aquela lambida clássica de anime, ela diz que uma lapada daquilo doía que nem o diabo, mas que ia ser carinhosa com ele. Um segundo depois, e a maromba estava de ponta cabeça. Nornir largou a bucha nela sem dó. Ele diz que ainda não estava controlando seus poderes corretamente e pede para todos virem para cima de uma vez. Os capangas que restaram não tinham amor à vida mesmo, então partem para cima. Nornir promete que ia ser gentil e desvia já do primeiro ataque. Ele acumula mais vento em suas mãos. Uma rajada concentrada manda um capanga para os ares sem nem piscar.
Outros deles atacam com facões e espadas, mas Nornir, como sempre, promete ser gentil. Então segura essa gentileza, mais uns 10 voam para todos os lados, que nem poeira no deserto. E os capangas não tinham fim, mas deles vinham com tudo. Eles se levantavam e vinham para cima com mais sangue nos olhos ainda. Parecia que eles nem sentiam dor, e só queriam saber de aniquilar o moleque. E ao ver isso, Nornir só consegue ver que as coisas não estavam muito legais não. E mais uma explosão de vento ele manda, com o triplo do poder. A expectativa estava grande para saber se tinha dado certo. Finalmente, quando os caras estavam todos estatelados e gemendo de dor no chão, parecia que havia dado certo. Só que eles não eram os únicos que estavam com dores. Nornir se agacha com as mãos no estômago, lamentado que sua barriga estava doendo. Mas ele sabia bem por que quem mandou ser guloso e comer metade da despensa do homem antes da batalha, né? Giurud então grita por ele, perguntando o que ele estava fazendo ali agachado como se fosse largar aquele barro. O garoto coração diz que o estômago dele estava matando, e então recebe aquela bronca do mestre, porque ele avisou para não comer demais. Entretanto, o anfitrião se mostra e caminha com sua pose de galã de novela, dizendo que estava barulhento demais ali. Inevitavelmente eles olham, porque o fanfarrão conhecia aquela voz. Finalmente ele havia aparecido. Galateia, o impiedoso, surge e pergunta se esse era o desafio que teria hoje. Após dar aquela risada debochando dos dois, ele pergunta se Giurud tinha vindo para pagar os débitos. O fanfarrão fica nervoso e diz só em sonho que ia pagar por uma extorsão que era feita na cara de pau. Galateia diz que apenas estava fazendo o trabalho dele, do jeitinho que estava escrito no contrato. Giurud diz que quem diabo ia ler as letrinhas miúdas? Nornir fica impressionado com a aura de Galateia, que convenhamos, de bom ele não tinha nem a cara e o cheiro dele era horripilante. Galateia se aproxima da brucutu caída e diz que eles tiveram o atrevimento de ter dado uma surra nos seus subordinados. Ele a toma nos braços e pede para ela aguentar firme e resistir à dor. E com um sorriso maléfico, o magnata do Satã usa uma magia negra dizendo que ia curar ela. Mas curar coisa nenhuma. O desgraçado tava roubando a energia vital da guria e causando nela mais dor que podia suportar. Giurud fica pasmo como ele era doentio. Nornir, por ser inocente, não sabia dizer se Galateia era ou não uma boa pessoa por estar usando magia. Mas convenhamos, um cara que vem pra cima de você com o semblante do capeta, boa gente não é? E isso Nornir sente na pele, sentindo um arrepio da cabeça até os pés. Mas não era pelo medo, não, a dorzinha do lado direto na barriga tava apertando. Quem mandou comer demais? Nornir arranca dali mais rápido que um carro de Fórmula 1, dizendo que tinha que ir ao banheiro urgente, deixando Giurud com a corda no pescoço. Galateia apenas passa por ele e anda pelos corpos desmaiados, dizendo que quem pega emprestado tem que devolver. Ele ordena que todos se levantassem imediatamente e lhe dessem sua força. Giurud, convencido, diz que podia esperar até o ano novo que eles não iam levantar. Nornir tinha pegado eles de jeito. Mas não era bem assim. O olhar voraz de Giurud transmitia o medo em seu coração. Pois nesse exato momento, os corpos desmaiados começam a levantar como naqueles filmes trash de zumbis. Os corpos erguem-se em vida e vão para comer o fígado de Giurud com farinha, enquanto ele dava as desculpas mais farrapadas. Galateia diz que era exatamente para isso que eles estavam trabalhando para ele. Os subordinados sentem uma dor excruciante, mas eles dizem que mesmo assim, não podiam parar. Era a vontade misteriosa de Galateia. Giurud deduz que eles agiam sem controle do próprio corpo, sem vontade própria. E quando olha para trás, Nornir estava dando aquela largada no meio do mato. Giurud grita para ele ser rápido e voltar o quanto antes. Sem mais delongas, os capangas zumbis avançam com tudo. Galateia se gaba que eles eram realmente úteis como servos que faziam suas vontades. Só que ele estava esquecendo de algo. Mais útil que seus capangas era a coragem do garoto coração, que era fiel ao seu mestre. E o magnata parece que gostou do que viu. Como verdadeiros zumbis, os capangas aplicam uma investida ao mesmo tempo. Ridiculamente, Giurud bloqueia o ataque com seu espadão, quase se borrando. Mas quem estava se borrando de verdade era Nornir, com o estômago embrulhado no meio do mato. Embora estivesse com diarreia, o garoto diz que precisava ajudar de alguma forma. Sendo assim, Nornir usa um feitiçom.
Ele ativa a L-Pingua mágica dos dragões de aura carmesim. Nesse momento, um rastro de vermelho se forma aos pés dos capangas. Enquanto eles corriam para atacar Gyurud em frenesi, eles nem percebem o que estava abaixo de seus pés. Mas era mais que um rastro apenas, pois em seguida, os capangas caem dentro de um líquido viscoso e fedorento. Era uma armadilha. Nornir tinha invocado o rio de lama dos dragões, pegajoso como gosma e da cor de sangue vermelho. A lama vermelha paralisa os capangas instantaneamente, de forma que eles não podiam mover as pernas. Alegre, ele diz que isso deveria bastar por enquanto. Em seguida, ele faz um sinal de joinha para o seu mestre, uma jogada combinada. Para a alegria de Gyurud, que retribui a gentileza do seu amado discípulo, o mestre fanfarrão já saca sua espada com a maior confiança do mundo, dizendo que Galateia ia ser o próximo. O magnata impiedoso já agarra a perna de um dos subordinados, achando estranha Nornir, uma criança bem estranha, por estar usando uma habilidade como aquela. O capanga então agradece ao seu chefe por tê-lo salvado daquele perrengue. Só que ele agradeceu cedo demais, porque o boçal maligno diz que nem agradecesse, porque ele ia pagar com o corpo. Raios imensos de luz negra começam a se formar ao redor de Galateia. Parecia que ele mais uma vez estava usando a energia vital do capanga como arma. Isso deixa Gyurud pé da vida por ele estar fazendo aquilo com uma vida humana. Galateia retruca ele dizendo que ele não era humano, mas por enquanto ele era nada menos que uma arma. O impiedoso arremessa o corpo do homem como distração e arremete velozmente com um anel de luz para uma investida. Gyurud dá um parry no corpo do capanga, quebrando todos os ossos do coitado. Os raios de luz negra vêm como lanças, e Gyurud desvia deles com muita maestria. E enquanto ataca, Galateia diz que o corpo humano é mais resistente que ele imaginava. Os ossos duros e a carne macia, se completando perfeitamente, mas mesmo assim, quebrar um corpo humano não era tarefa fácil. Mas uma hora ele acabava quebrando. E quando isso acontecia, ele simplesmente curava-os e bum! Eles estavam prontos para lutar mais uma vez. De maneira impiedosa, Galateia lança mais uma vez o corpo do pobre coitado, como se fosse um brinquedo. Com isso, Gyurud vê que Galateia não era apenas mais um magnatazinho, mas um oponente que ele não podia vencer. O fanfarrão só podia imaginar o que danado Nornir estava fazendo que não voltou para a batalha. E imagina o que ia acontecer se fosse derrotado pelo safado do magnata. Mas esse é aquele clássico momento de anime que a luz parece que chega milagrosamente no Protan. Esperem aí, eu sou um consagrado matador de dragões, é o que ele diz. E ele tinha uma missão de caçar um dragão, é o que vem em sua mente fazendo ele criar coragem de onde não tinha. Por pouco ele desvia de mais um corpo, onde o pobre coitado é enterrado na parede. Galateia não perdoava. Naquela altura, o magnata achava surpreendentemente difícil pegar o fanfarrão de jeito. Ele pega mais um ruivinho pelos cabelos, que ia virar bucha de canhão. E é nesse momento que Gyurud diz que era a hora da sua jogada lendária. A famosa fugidinha. O Pouca Sombra já mete aquele corridão, que nem quando o Pitbull está solto. Ele foge rápido do campo de batalha, mais rápido que podia. E ao se deparar com os pobres desgraçados que iam virar bala de canhão, ele diz que isso era problema deles. E quem tinha que pagar é quem era culpado, mas sentindo no fundo uma vontade grande de salvar todos eles. Galateia aplica um salto exuberante nos céus, iluminado pela luz de seu ki, dizendo que eles não eram dignos de serem salvos. O ruivinho vem voando como um míssil. Não havia tempo para reagir. Gyurud apenas repete para se abaixar. Ele precisava se abaixar, pois a pancada seria imperdoável. Mas o reflexo do ataque atinge ele em cheio. E um instante depois, fumegando e o corpo quente, o capanga vê que não estava morto, mas aquela pancada era para tê-lo pulverizado. Era no passado porque Gyurud aparou o golpe e recebeu toda a pancada, salvando o rapaz. Ele podia ser um fanfarrão, mas era um bom homem. Logo depois, ele põe o garoto calmamente no chão, tranquilizando ele. O garoto o agradece sem parar. Foi um ato heróico dos grandes Wei. Com bravura ele grita e diz que ainda podia lutar. Então ele saca sua espada e aperta com força. O medo podia ser grande, mas seu coração de guerreiro era maior. Gyurud crava sua no chão e o poder de seu ki emana pela rachadura. Ele sabia bem quem realmente era. E ele era um matador de dragões.
Ao ver isso, os olhos de Nornir brilham mais do que nunca brilharam, nem sob a luz da lua. Em seguida, ele sente seu estômago voltando ao normali. Galateia apenas lambe seus lábios e faz som de deboche. Mas parecia que estavam contando, é uma piada boa, porque o bicho ruim cai na gargalhada de jeito. Enquanto Gilrud estava ajoelhado em pose de cavaleiro, Galateia zomba dele, perguntando que tipo de poder ele tinha. O mestre fanfarrão não deu um pio sequer, deixando Galateia acreditar que ele estava desmaiado. Ele apenas zomba outra vez, dizendo que Gilrud era uma espécie inferior falando coisas sem sentido. Invocando uma série de cristais azuis, ele diz que planejava vender o corpo do fanfarrão depois de partir, ele no meio. O impiedoso então lança seus cristais azuis para empalar o mestre e, não satisfeito, ele mesmo ataca também. Ia ser uma pancada rápida, brutal e mortal, sem meias palavras. Mas velozmente Nornir vinha correndo. Ele se interpõe entre o seu mestre e o impiedoso, já armando uma magia no punho. Um soco espectral com a força de um dragão. O golpe foi inesperado e rápido demais, onde Galateia foi pego em cheio. O soco espiritual do garoto coração fez ele gemer com a dor. Essa o filho da mãe sentiu. A explosão do impacto foi monumental, digna de um filme, mas Nornir só conseguia elogiar o mestre. E, impressionantemente, o seu estômago não doía mais.